a gente tem que ter essa atenção e essa conexão com o silêncio. Porque se a gente não acessa esse lugar silencioso, é a tagarelice da mente que está agindo por nós. Então, vamos lá, né? Eu também não trago alguma coisa pronta para esse tema, porque quando eu vou conduzindo a prática, eu também acesso, né, o refúgio interno. Então, geralmente, de acordo com o que eu componho também na prática, que é espontâneo, eu também fico preenchida de alguma emoção, né? Porque a gente tem que entender que a prática ela é emocional. Embora seja o aspecto subjetivo da mente, que a gente tem mais dificuldade para acessar com precisão, essa precisão seria precisão racional, né? Então, a indicação, sempre que vocês ouvirem acessar o emocional, é sentir diretamente, né? Aí fica mais simples, porque a gente tem o impulso humano, né, de você acessar uma emoção com o julgamento colado. Por exemplo, a emoção ruim, a emoção boa, a emoção que eu gosto, a emoção que eu não gosto, né? E isso limita, né? A mente pensante no aspecto racional, ela é limitada. Então, ela meio que enquadra, fica botando nas caixinhas, né? E isso impede, às vezes, que a gente, inclusive, separe um pensamento do outro, uma emoção da outra, né? E a emoção, ela tem um fluxo, exatamente como o pensamento. Quando a gente consegue se concentrar, que a gente vê o fluxo mental de pensamento passando, acontece exatamente a mesma coisa com a emoção. E a gente, dentro do contexto racional, que a gente está acostumado a fazer as leituras, a gente acha que a gente acordou daquele jeito, então a gente vai ficar daquele jeito, né? E não é verdade, não é verdade. A gente tem vários pensamentos na mente num determinado momento, só que a gente capta um de cada vez. Então, quando a gente para com observação da meditação, a gente vai vendo que vem um e aí a gente não faz interação, ele vai embora, vem outro. Quanto mais a gente consegue se manter atento, né? Isso daí é a mente treinada mesmo com a prática, mais a gente consegue ganhar espaço entre um pensamento e outro. Olha, agora não tem pensamento nenhum, né? Agora eu tô aqui um pouquinho nesse lugar que eu não penso, né? E a mesma coisa é a emoção. A emoção a gente, como todo pensamento leva a uma emoção, a gente acha que a emoção leva a um pensamento também, né? E aí é que a meditação, eu acho que ela entra com muita força, assim, tanto que o nome da meditação no contexto das escolas, como a meditação está sendo agora colocada nas escolas para criança desde pequena, ela entra com esse nome, educação emocional, né? E a emoção, a gente sempre sabe que é aquela coisa mais escorregadia, né? Que a gente acha que não tem controle nenhum, que na verdade a gente tem, só que é para a gente ter essa ingerência, né? Não é controle de reprimir, né? Mas para a gente ter primeiro essa consciência, para depois atuar na nossa mente a nosso favor, a gente tem que ter essa atenção e essa conexão com o silêncio. Porque se a gente não acessa esse lugar silencioso, é a tagarelice da mente que está agindo por nós. E a mente tagarela é uma coisa muito complicada, porque ela é perturbadora, ela joga muita informação misturada,
né? A gente fica muito cansado, né? Sempre que você fala, não aguento mais, estou exausto. Sempre tem a ver com fluxo mental acelerado ou volume de pensamento, né? Então, sempre a gente tem que pensar nisso, na educação emocional. Quando o negócio pega, né? A gente tem que fazer a mente tagarela parar. Então, nós que meditamos temos esse privilégio. Por isso que eu sempre digo, a meditação, todo mundo merece saber, né? E em pouco tempo vai ser estranho a pessoa que não tem esse recurso, porque ele muda tudo, né? Então, se você está preocupado, por exemplo, né, como a Marta aí, que acabou de ser avó, a filha foi ter neném, e ela estava, lógico, né, a novidade do bebê, mas também a preocupação com a filha, essas coisas. Quando uma emoção forte dessa natureza, né, que ainda era uma coisa boa que ia acontecer, a gente fica grudado, aí que a gente fala fixação, a gente fixa nisso, porque é um problema ou alguma coisa emocional que é muito importante, né? Só que se a gente fica grudado nisso, deixando a mente tagarela falar e agir por nós, pela nossa consciência, o que acontece? Facilmente ela nos leva para lugares ruins, que são lugares do que pode acontecer de ruim. Aí você começa a construir realidades rapidamente nessa linha, né? Porque quando você pensa, e se acontecer isso de ruim, né? E aí você já se conecta com o sofrimento. E imediatamente é como se fosse uma injeção na veia, você fica tomada daquilo, né? E essas emoções perturbadoras, elas são muito poderosas, porque elas entram e você começa a construir castelos que são verdadeiros infernos, né? Então, sempre que a gente está indo para esse lugar, isso a meditação realmente mudou minha vida, porque o fato de você perceber que você está indo para um lugar nebuloso, pessimista, construindo realidades super ou conflituosas, né? Ou catastróficas, ou construindo o futuro com muito pessimismo, com muita perspectiva ruim, é sinal que você já está contaminado naquela lente, você está fixado naquela lente. E aí, você só tende a continuar nessa lente, se for um dia ou o dia inteiro. Dependendo do que acontece no dia, pode ser que você receba uma ótima notícia e aquilo interrompa. Mas a gente não pode ficar dependendo de ótima notícia, né? A gente pode entrar com esse silêncio, a gente pode fazer com que esse silêncio também se torne escuta, mente tagarela, agora eu vou botar ordem nessa bagunça, porque a mente é bagunçada. Ela é a besta louca, ela é o cavalo selvagem, ela vai trazendo conteúdo de tudo que é lado, ela não tem consciência. A consciência está em nós, a consciência está nesse lugar, né? Nesse lugar tranquilo, nesse lugar calmo. Então, a partir de alcançar esse lugar, ou seja, né, a gente estabiliza no silêncio e ali a gente fica. O que acontece ali? A gente consegue criar perspectiva do problema. Ou, se não é problema, a gente cria perspectiva da realidade. Então, isso faz com que quando a gente pare de meditar e volte para a mesma questão, a gente volta de um outro lugar, né? A gente volta de um lugar muito melhor, muito mais limpo dessas impurezas, sabe? A gente que tem esse instrumento, por isso que é chamado de instrumento, que é chamado de... eu uso muito ferramenta, né? Porque a gente tem essa ferramenta. Se não,
a gente tende a construir realidades, e toda realidade que a gente constrói, ela se torna realidade. Como? A gente sente aquilo como se fosse realidade. E sentir aquilo como se fosse realidade, se for medo e preocupação, o que é uma coisa meio padrão, olha quanto da vida a gente está desperdiçando, por um lado, nesse emaranhado de pessimismo, de mente devastada, né? De mente com a nuvenzinha na cabeça, né? Deixa eu ver a pergunta aqui que surgiu. A pergunta é a seguinte: quando a gente está indo para um lugar bom, durante a meditação, a gente deve deixar fluir ou retornar para o presente, como treino, né? Então é legal as perguntas, porque na verdade o que acontece com um na meditação acontece com todos, né? Então isso aí, quando uma pergunta vem, ela já tem a gente já consegue desenhar, né? Então é o seguinte: se a gente estiver indo para um lugar bom, a gente só tem que se perguntar e deixar fluir se a gente está operando racionalmente com aquele lugar bom. Porque se a gente estiver operando, ou seja, pensando, construindo hipóteses, julgando, né? A gente está interferindo na prática de mindfulness com o pensamento, que é o que a gente não quer, né? Mas é bom, então eu vou deixar fluir e tal. Mas em termos de treino, que a pergunta é essa, é a gente soltar o nosso padrão de raciocínio, de pensamento, de fixação. E a gente pode ficar e tentar alcançar um lugar bom que a mente não tenha trabalho de operação mental. A gente pode ficar com um lugar bom, né? Que essa é a ideia mesmo. Quando a gente encontra o nosso refúgio interno, diferente de quem não medita, que acha que não vai conseguir, que acha que é muito agitado, que aquilo não é para a pessoa, né? Mas o fato é que quando a gente acessa esse lugar é o mais confortável de todos. Esse encontro nosso com a gente mesmo. Então, ali a gente pode ficar respirando, né, consciente da respiração, tentar manter mais espaço, ganhar mais espaço entre os pensamentos. E a gente pode até usar a ideia dos pensamentos orbitarem, sabe, em torno da gente, né? E a gente poder, então, ter essa perspectiva de que a nossa consciência está parada e todo o resto se move na nossa mente, né? Então, é diferente, por exemplo, quando a gente tem uma intenção, né? Quando a gente tem uma intenção, aí o que acontece é um pouquinho diferente. Na intenção, a gente alcançou esse lugar, por isso que eu falo, quando a gente for fazer uma intenção na prática, é legal, importante que a gente primeiro acesse essa estabilidade interna, que ela não tem razão. Ela tem esse contato íntimo, que ele é muito mais da base do emocional. Qual é a base racional, então, da prática, né? A base racional da prática é a gente saber que está presente. Então, a base racional da prática é a consciência de estar consciente, né? Que é até uma prática do Alan Wallace, que tem várias, né? Que eu gosto também, mas é basicamente isso, né? Tem mais uma aqui. Então, aqui, parecido com rezar, se você pode focar naquilo que você quer, acho que é isso que eu acabei de falar, né? A intenção. A intenção
é uma coisa que tem prática que a gente só vai fazer mindfulness para acalmar a mente e a gente não. Mas tem dia que a gente quer fazer uma intenção, né? Então, por exemplo, pedir para alguém que está doente, como agradecer alguma coisa que aconteceu, né? Quando a gente for fazer a intenção, primeiro a gente sempre tem que fazer aquela perguntinha interna se a gente está fixado, ou seja, construindo realidades, sejam elas quais forem, ou se a gente conseguiu acessar nosso eu interior. Se a gente conseguiu, é por isso que as rezas de antigamente, né, quando a gente, após em Mindfulness da PUC, que eu ajudei a montar e tal, que a gente dá aula, ela aborda as tradições religiosas, porque a gente tem fundamentos da meditação. E a meditação está presente em todas as religiões, em todas as tradições religiosas, todas, sem exceção, né? Mas aí o que aconteceu com o passar dos anos? Isso foi mudando por alguma razão e a meditação foi deixando de existir. Agora, se você pega, né, por exemplo, no caso do catolicismo, né, algum padre bem bacana, aquele que faz aqueles sermões legais, ele vai valorizar esse contato íntimo do silêncio, né? O próprio Papa recentemente falou sobre isso, né? Como você vai. Tem até a música do Gil também, para você falar com Deus, né? Que seria na meditação não de cunho religioso, você falar com essa sabedoria, com essa inteligência da natureza, que eu também gosto, né? Onde brota essa sabedoria, você tem que silenciar. Você tem que pegar a sua mente e tirar ela das fixações, dos vícios, dos condicionamentos habituais. Depois disso que você sente a conexão, e a gente sabe quando está conectado. Quando a gente está conectado, tem uma sensação de unidade e tem uma sensação de que tudo está integrado mesmo, né? Ali você está em condição de fazer uma intenção, né? Desse lugar interno, desse refúgio interno, para o universo, para a inteligência da natureza, né? Você está conectado com essa força da natureza, né? Que tem, né? A gente vê hoje isso acontecendo na ciência contemplativa, de um modo não religioso, né? Que o que você faz aqui, você ressoa no outro. Então, se você está preocupado com alguém e você está construindo realidades ruins, você está ressoando no outro isso. Por isso que a gente tem que ser muito cuidadoso com o que a nossa mente está fabricando. Porque se a gente pode, por isso que a gratidão é a grande mola prepulsora da loving kindness. Porque quando a gente se conecta com a gratidão, então, por exemplo, a gratidão. Hoje eu estou muito grata porque uma amiga que está com Covid melhorou, né? Eu estou muito grata, né? Quando eu me conectei com a gratidão, eu me conectei com o amor que eu sinto por ela, eu me conectei com os médicos que cuidam dela, eu me conectei com a força, né, desse amor. Aí você abre caminho quando você vai fazer a sua intenção ela já tem um caminho afetivo para seguir. Aí aos pouquinhos a gente vai lapidando essa questão da prática, entendeu, né? Que bom. Que às vezes a gente explica e também não dá para entender. Porque a intenção é uma coisa que volta e meia me perguntam, né? E a intenção não é como a gente... Ai, meu Deus, por favor, me ajuda, né? Isso daí é a mente tagarela. É completamente diferente quando você aprofunda no contato íntimo e lá está, né, a sabedoria, lá está o divino que é em nós. Eu acho assim que também esse espaço da gente poder trocar, né, é muito bom também, porque
A gente, quem medita e vai aprofundando na prática, entende, é a mesma linguagem, porque a gente sente igual, não tem diferença. É incrível, né? E quanto mais a gente vai avançando, mais a gente vai entendendo esses aspectos subjetivos, mais a gente vai entendendo que essa mente não para, mas a gente tem como botar uma ordem na casa, né? Mais a gente vai entendendo também, principalmente quando a gente está indo para um lugar ruim, seja de conflito, tá? Aquele dia que a gente acorda com o lado de conflito ligado, assim, no vermelho, né? Então é bom a gente ter a consciência que é isso que a prática faz, né? Ela nos torna mais conscientes, é uma prática de autoconhecimento. Por isso que ela é tão valorizada também no campo da psicologia, é uma prática de autoconhecimento. Então, tem consciência que você está ligado no conflito, ou que você está ligado na raiva, ou que você está ligado na preocupação exagerada e construindo realidade ruim, não siga o dia nessa, porque só vai se reproduzir esse estado, só vão ter emoções perturbadoras para piorar o seu dia. Você tem que recuperar a lente. Que lente é essa? A lente de conexão interna, integrada, ligada com esse divino que há em nós, né? Com a inteligência da natureza, como tudo está conectado, né? Então é bonito. E quando a gente conecta, que a gente sente essa conexão, a gente também percebe, né, que, puxa, como está tudo interligado. Como está tudo interligado. Porque aí a gente, com essa lente da gratidão, a gente consegue ver assim, nossa, né? Eu estava com saudade da minha prima e meu filho veio para São Paulo, mãe, vamos para São Paulo, aí eu tô aqui, é tão bom, a gente troca. E aí, né, insegurança, porque a gente tem que pensar 1000 vezes antes de sair hoje. E aí você vê, né, que o que realmente vale é essa conexão amorosa, né? E é isso que a gente tem que cultivar. Por isso que na escola é educação emocional, porque eu tenho que cultivar esse entendimento, porque ele não é racional, é um entendimento da metacognição, que ela é acima da razão. Esse entendimento, ele é emocional. Eu sinto como eu estou. E eu vou, então, interferir a meu favor, geralmente sempre, né, a nosso favor, é também a favor das pessoas que estão à nossa volta, que seria o contrário de impulsividade, seria o contrário de bater o levou, seria o contrário de querer lacrar, falar coisa mais lacradora depois de uma fala, é o contrário disso, é o contrário. A coisa se resolve ali dentro da gente. Então, impecabilidade nas palavras e impecabilidade no que a gente está cultivando em nós. Quando a gente percebe que a gente está cultivando coisa ruim, a gente pode entrar e cultivar outra coisa. Que vocês tenham todos um ótimo domingo. Muito obrigada pela companhia também, tá bom? Um beijo para todo mundo.